Eu critico o ensino de programação que começa na teoria. E, em especial, aquele que o aluno chega para mim e diz: eu aprendi a teoria, mas eu não sei programar. Para mim, isso está de ponta cabeça. Você precisa saber programar para então conseguir entender bem os conceitos teóricos daquilo que você faz. De outro modo, é muito difícil entender o embasamento teórico. E é por isso, inclusive, que eu penso que muitas vezes o próprio embasamento teórico, às vezes, é dado de uma maneira mais frágil, já que mesmo esse embasamento teórico frágil é difícil de entender para quem não programa. E aí falam, por exemplo, de lógica de programação, e eu olho, tá, está apresentando o paradigma procedural. Ele é um paradigma, existem tantos outros. Isso não é lógica de programação, isso não é a forma como se programa. Isso é uma forma como se programa, a forma procedural. E quando você olha, nem mesmo o embasamento teórico aprofundado dos paradigmas procedural, funcional, etc., é realmente entendido de forma aprofundada por esse aluno que não programa. Então, na verdade, ele não sabe nem a teoria, nem a prática, na minha visão. E eu vou falar de como eu penso que deve ser ensinado. Eu penso que deve ser ensinada a programação na prática. E aí com um detalhe, não que eu seja contra a teoria. Não que eu diga que você não deve aprender a teoria. Eu digo que você deve sim aprender a teoria a partir da prática. Vamos ver o que eu quero dizer com isso, por exemplo, aqui. Eu estou no Chrome, não pode ser mais prático do que isso, é o que vocês usam para navegar na internet, talvez seja o que vocês estão usando para ver o meu vídeo, e eu digito aqui About _blank para trazer uma página em branco, clico no botão direito, inspecionar para abrir aqui o console JavaScript, onde nós vamos diretamente, na prática, programar. E nós podemos, por exemplo, programar escrevendo alert olá mundo. E aqui existe uma série de conceitos. Existe o conceito de um comando de saída de dados. Existe o conceito de uma função, a função alert, e os parâmetros, ou argumentos, que no caso é uma string. E aí temos o conceito de um valor e um tipo. Olá mundo é o valor, mas ele é do tipo string. Tudo isso são conceitos e eu acho que devem ser entendidos por quem é programador. Eu apenas acho que eles devem ser ensinados após você começar a programar. Por exemplo, vamos ver um exemplo do que eu quero dizer aqui. Separarmos os números pares de um array. Let, eu já usei esse exemplo antes, mas eu acho ele muito bom. Let x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem uma sequência de números, do 1 ao 5. Eu, quando ensino, eu começo a trabalhar com os alunos do array, começo a mostrar que com o x0 você acessa o primeiro elemento do array, o x1 você acessa o segundo, x.length você tem o total de elementos do array. E, eventualmente, eu posso, sim, mostrar como percorrer um array como aquilo que é, muitas vezes, ensinado em lógica de programação. E aí você tem um while ou um for, let igual a 0, i menor do que x.length, i mais. E aqui você tem, por exemplo, uma lógica de como, por exemplo, separar os números pares de um array. E aí você testa, por exemplo, if x de i, e aí o i vai ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Se o x de i é par, e fazer o par você, por exemplo, usaria esse código, que é o resto da divisão. Se x de i dividido por 2, o resto da divisão é 0, então esse é um número par. E aí podemos criar um algoritmo para isso. E aquilo que muitas vezes chamam de lógica de programação e mostram o ensino deste algoritmo, para mim isso não é lógica de programação, isso é o paradigma procedural. E aí você precisa estudar em algum momento os paradigmas para entender que programas são criados de formas diferentes. E se você aprende que isto é lógica de programação, você já está aprendendo até mesmo o conceito teórico errado. Porque isso não é lógica de programação, isso é uma forma de programar que é o paradigma procedural. E aí você precisa entender o que está por trás do paradigma procedural. E o problema de separar os números pares aqui, sequer
é adequadamente melhor descrito pelo paradigma procedural, por um fluxograma, por uma lógica de programação. A lógica de programação mais adequada para, em JavaScript, separar os números pares, usa um outro paradigma, o paradigma funcional, que é, por exemplo, x.filter, vamos filtrar aqueles elementos que o resto da divisão é 0. Vou filtrar pelos elementos pares. Esta é uma descrição mais adequada para o problema de ter um array e pegar os elementos pares. Vou filtrar pelos elementos cujo resto da divisão é 0. Então, quando eu ensino programação, eu ensino a criar um array. Eu ensino a percorrer um array. E eu ensino, quando é um curso de JavaScript, por exemplo, a filtrar um array. E quando eu vou ensinar teoria, eu vou ensinar mais adiante. Quando o aluno souber fazer a filtragem, quando ele souber fazer o mapeamento, em que, por exemplo, um array agora vai ser mapeado por um array 2 vezes maior. Aí eu começo a dizer, bom, mas isso estamos usando funções que transformam objetos não mutáveis. E que essas funções são funções de primeira classe. Ok, isso é teoria e eu sou favorável à teoria. Mas a teoria para quando você tem o conhecimento prático. Porque aí você pode ir realmente no aprofundado da teoria. E aí nós temos coisas do tipo, por exemplo, eu posso ter x.filtrar por todos os elementos cujo elemento dividido por 2 tem resto 0 e depois mapear para... E aí você começa a transformar numa sequência de funções uma função que filtra e que envia como parâmetro para essa função de filtra uma outra função e depois uma função que mapeia isso e que também envia como parâmetro uma outra função, uma função que multiplica por 2 e aí você tem o dobro dos elementos pares do array. E isso é uma forma de construir código. E se você na faculdade for aprender programação funcional, e em muitas faculdades sequer ensinam, e você não teve a oportunidade de antes praticar, todos aqueles conceitos de funções, objetos não mutáveis, funções de primeira classe, se tornam extremamente abstratos. A própria lógica de programação, de repente, se torna abstrata se você não tiver praticado na prática programação dia a dia. E no final das contas, vamos ao que interessa, quando você chegar numa empresa para concorrer a uma vaga, eles no fundo vão olhar para você da mesma maneira que uma companhia aérea olha para um piloto. Ah, é uma vaga de JavaScript? Quantas horas de programação JavaScript você tem? E essa é a pergunta que você vai ter que se fazer. Quantas horas daquela linguagem, de programação naquela linguagem você tem para poder buscar uma vaga no mercado naquela área? 100, 200, 300? Se você tem um conhecimento teórico e mal sabe o básico de programação, você tem o quê? 10, 20 horas de programação em JavaScript, ou Python, ou PHP. Isso não é o suficiente para atender o que o mercado espera de um programador, mesmo júnior, mesmo iniciante. O mercado espera centenas de horas de experiência sua naquela linguagem para você começar um trabalho de trabalhar na empresa programando ou ajudando a programar algum projeto. Não é em 10, 20, 30 horas que você se torna um programador. Então, minha visão e os nossos cursos são de programação, de você programar. E quando, nos cursos mais complexos, os cursos mais avançados, os cursos mais longos, quando você chegar num patamar que você adquire uma certa fluência em programação, bom, aí nós podemos falar de conceitos teóricos de encapsulamento, coesão, herança, polimorfismo, funções de primeira ordem, objetos não mutáveis, paradigmas procedural, paradigma funcional, paradigma de onde são objetos. Aí nós podemos começar a trabalhar nos conceitos teóricos. Quando você tiver
amplo domínio da parte prática. E essa é a minha visão, não é a única, pode não ser a sua, mas é como eu enxergo o aprendizado de programação. Se gostou, de todo modo, curta, inscreva-se, marque o sininho, e aqui eu apresento outros vídeos que eu falo mais sobre a minha visão e vídeos de práticas de programação, inclusive playlists que mostram conceitos avançados de JavaScript. Muito obrigado!